Olá, queridos, graça e paz. Daremos seguimento à série que relata os últimos momentos de Jesus na terra. Hoje seremos conduzidos ao julgamento e à condenação de Jesus. Os relatos deste acontecimento estão registrados nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um oferece detalhes que se interligam e enriquecem este momento vivido pelo nosso Senhor. O apóstolo João registra da seguinte forma: Então, a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram e conduziram-no primeiramente a Anás por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. João capítulo 18, dos versos de 12 a 14. Queridos, aqui nós vemos o ódio que os líderes religiosos sentiam por Jesus e como desejavam tirar-lhe a vida a qualquer custo, mesmo que para isto precisassem usar de farsa e métodos sórdidos como mentiras, falsas testemunhas e acusações que iam na contramão de suas próprias leis. Partindo da premissa de que a justiça é o propósito determinado e constante de retribuir a cada um o que lhe é devido, no julgamento de Jesus fica muito claro o escárnio supremo tanto da justiça judaica quanto da romana. No julgamento perante Pilatos e Herodes ficou claro que Jesus era inocente, porém os romanos, no intento em manter a popularidade, o poder e a política da boa vizinhança, cederam à pressão do povo e também ignoraram a justiça. Antes de seguirmos em frente, eu quero fazer um breve recorte de algo que acontece neste relato, que não trataremos de forma aprofundada aqui, que é a negação de Pedro, onde o apóstolo nega conhecer Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Está contido ali dos versos de 15 a 18 e dos versos de 25 a 27 do Evangelho de João. Este evento está entrelaçado no julgamento perante os sacerdotes e os escribas. Voltando ao cerne do julgamento de Jesus, é muito importante que primeiramente vejamos a ordem cronológica dos fatos, dos versos de 12 a 40. Inicialmente, o julgamento de Jesus se dividiu em 6 partes. Ele se inicia na quinta-feira à noite, no mês judeu de Nissan, que para nós é o mês de abril, e adentra-se até a madrugada de sexta-feira, onde o veredito seria a crucificação. Jesus primeiramente foi julgado pelo Sinédrio, o tribunal religioso judaico. Nós vemos isso dos versos de 12 a 27, onde esse julgamento passou por 3 estágios que nós chamamos de eclesiásticos. Na surdina da noite, o que já era totalmente legal de acordo com a lei judaica. Jesus ele foi primeiramente levado à casa do ex-sumo sacerdote Anás, que era sogro de Caifás, no verso 13. Isso talvez devido à influência, à autoridade que ele ainda mantinha. Em segundo lugar, Jesus ele foi levado também para a casa de Caifás, o atual sumo sacerdote. Nós temos esse registro no verso 24. E em Lucas, no capítulo 22, no verso 66, acrescenta que logo que amanheceu o dia, os principais sacerdotes e escribas se reuniram e apresentaram Jesus perante o conselho. Pelos judeus, Jesus foi acusado de blasfêmia por ter alegado ser o Filho de Deus. A sentença aqui seria a morte por apedrejamento. Porém, os judeus não o fizeram por ser véspera da Páscoa, para não se contaminarem e, claro, ocultar todas as ilegalidades daquele julgamento. Jesus, então, é enviado para ser julgado pelo tribunal romano, dos versos de 28 a 40. João capítulo 18, no verso 28, afirma que pela manhã Jesus foi levado de Caifás para Pilatos, no pretório, com o pretexto de ter alegado ser o rei dos judeus, afrontando o imperador que se considerava um deus. Aqui também temos 3 estágios. Primeiramente, ele foi levado ao governador Pôncio Pilatos, no verso 29, e Pilatos, não encontrando nenhuma razão para matar Jesus, envia Jesus então para Herodes, em Lucas capítulo 23, dos versos de 7 a 11.
Herodes, por sua vez, ele permitiu a ridicularização de Jesus, mas querendo evitar aquela responsabilidade política, ele então envia Jesus de volta a Pilatos, em Lucas 23, dos versos de 11 a 12. Este foi o último julgamento que Jesus passou por ele. Aqui Jesus foi violentamente açoitado pelo flagelátio romano. O apóstolo João, ele nos declara que Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupas de púrpura. João capítulo 19, dos versos de 1 a 2. O flagelo romano era um terrível açoite dado antes da crucificação, possivelmente de 39 chicotadas. Este chicote ou flagrum era feito de couro com 3 ou até mais extremidades, também de couro, com bolinhas talvez de chumbo ou metal, ossos de carneiro ou ossos humanos pendurados ao final de cada uma de suas extremidades. Geralmente eles eram pontiagudos, o que na maioria das vezes matava a vítima em consequência de grande dilaceração causada por perda de tecido e sangue. Depois deste estágio desumano de violência, Pilatos, em um esforço final para libertar Jesus, oferece um criminoso por nome Barrabás. João capítulo 19, dos versos de 12 a 13. Pilatos entendeu que Jesus era inocente e que os líderes religiosos estavam agindo por inveja. Ele tentou livrar Jesus usando a tradição de soltar um preso na época da Páscoa. Mas em vez de escolher Jesus, o povo escolheu a Barrabás. Em Mateus capítulo 27, dos versos de 24 a 25, declara: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Jesus então foi condenado à crucificação. O homem mais inocente na história do mundo, o Deus conosco, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, foi considerado culpado. Foi tratado como o mais vil dos criminosos. Finalmente, queridos, qual a lição, o princípio prático que nós podemos tirar deste momento? Eu quero que você entenda nessa reflexão. Jesus não foi morto por causa do fracasso de Pilatos em exercer justiça, nem por causa da conspiração de Herodes, nem mesmo em virtude da má fé de seus acusadores ligados ao Sinédrio. O sangue de Jesus Cristo foi voluntariamente e propositalmente derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28 relata isso. O julgamento de Jesus realçou o pecado do mundo e sua corrupção. Outro princípio claro aqui é que a perfeição de Jesus Cristo incomoda quem vive no pecado. Com relação a tudo isso, a pergunta central deste momento é: qual é o seu veredito? De que lado deste julgamento você se coloca? O lado mais cômodo, que é o da maioria, ou o lado da verdade? Não sei se você sabe, mas a palavra Barrabás significa também filho de Deus. Que coincidência, não? Qual dos filhos de Deus você tem seguido com a sua vida, com as suas atitudes, com seus momentos de devoção? Eu gostaria que você pensasse nisto com carinho. No mais, que Deus te abençoe ricamente. Se inscreva no canal e nos ajude na divulgação dessa reflexão. Um grande abraço e até o próximo.